Quero lê-la, irmãos, no livro de 2 Samuel, segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 24, para lermos o versículo 10 até o versículo 14. Conquanto eu vá falar exatamente até o versículo 14, eu quero, nesta primeira oportunidade, ler até o versículo 17. Então, nós vamos seguir a leitura até o verso 17. 2 Samuel 24, do versículo 10 até o 17, portanto. O texto da palavra de Deus nos diz assim: Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à ilha de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Vamos orar mais uma vez. Bendito Senhor, estamos diante da tua palavra, expectantes, desejosos e carentes de ouvirmos a voz do Senhor. Por isso, ó Deus, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que nós enxerguemos as verdades contidas nesse texto. E não só as enxerguemos, mas que nós sejamos capazes de aplicá-la no nosso viver. Ajuda-nos a compreender e viver segundo a tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, meus irmãos, sem dúvidas, pecamos hoje. Sem dúvidas, algum tipo de pecado, ou alguns tipos de pecado, nós cometemos hoje. Talvez nós nem os tenhamos identificado, pelo menos não a todos, mas certamente o fizemos. Mas a pergunta que fica diante dessa realidade é: o quanto que isso nos incomoda? O fato de termos pecado. O quanto isso está nos incomodando agora. É muito comum ouvirmos pessoas dizerem: eu sei que eu estou errado, mas... Sei que estou errado, mas... Ao que parece, irmãos, nós descobrimos um jeito de convivermos com o pecado. Tornamo-nos amigos dos nossos pecados, companheiros deles.
parceiros na estrada. É por isso que há outras frases que expressam essa tendência. Há aqueles que dizem: já me acostumei a falhar, é só mais um erro na minha lista. São tantos. Outros podem dizer: eu sei que deveria mudar, mas de verdade eu não consigo. Há ainda aqueles que dizem: que sentido há em tentar melhorar se eu sei que amanhã eu vou acabar errando de novo? E ainda há aqueles que podem pensar: os meus erros fazem parte de quem eu sou. Meus irmãos, esta é a nossa realidade diante do pecado. É a forma como nós o tratamos, é a forma como nós o vemos, é a forma como nós muitas vezes lidamos com ele. Mas uma outra pergunta que fica é: será que esse é um pensamento legítimo de alguém que de fato é convertido pelo Senhor? Alguém que foi lavado, remido pelo sangue de Cristo, pode ter essa estrutura de pensamento? Pode pensar dessa forma? Quem nunca, né, quem nunca recorreu às expressões de Paulo em Romanos 7, quando diz lá no versículo 15 e no versículo 18. Paulo diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E lá no versículo 18 ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo ou realizá-lo. Quem nunca sacou destes versículos para meio que justificar o fato de que o pecado está presente ali? Fazer o quê, gente? Estou falando de pecado aqui, mas logo daqui a pouco eu vou pecar. E aí sacou Romanos 7 para dar uma carteirada, quem sabe até em Jesus. Tem uma discussão aí que fica perguntando: Paulo está falando do crente ali em Romanos 7 antes da conversão, e portanto, quando ele diz assim: olha, eu não consigo fazer o que eu quero, mas eu só faço o que eu não quero, e é uma luta. Será que Paulo está falando do crente antes da conversão e que depois da conversão mudou? Ou será que Paulo está falando do crente como nós, que temos essa luta e de repente esse texto de Romanos 7 pode ser aplicado a nós? Grandes teólogos estão debatem sobre isso. Para vocês terem uma ideia, teólogos da envergadura de John Piper acredita que Paulo está falando da experiência de todo cristão. Não, isso aí é eu, é você, nós estamos nessa luta. O nosso querido, muito amigo do presbítero de Assis, o reverendo Augusto Nicodemos, já diz: não, ele não está falando do crente da agora, ele está falando do crente que era antes. Mas discussões teológicas à parte, mesmo porque Romanos 7 não é o nosso foco, só queria lembrar que nós o usamos muitas vezes para tentar justificar a nossa atitude diante do pecado. Seja como for, o que queremos destacar nessa noite, na experiência do rei Davi, é como que o servo de Deus deve reagir ao pecado que ele já cometeu. Como que eu e você devemos reagir ao pecado esse do qual nós nos lembramos agora. Como reagimos a ele? O que é que devemos fazer no pós-pecado? O que devemos fazer após a consciência de que de fato erramos? Muitos amam o coro do hino que nós cantamos aqui no ato de confissão, o hino Sinceridade, quando ele diz: eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Muitos amam esse refrão porque acreditam que não importa o pecado que acabamos de cometer,
o importante é estar aqui. E aí é como se eu estivesse cantando, como diria o falecido reverendo Zagallo, dizer para Deus, você vai ter que me engolir, porque eu venho como eu estou, então o Senhor vai ter que me aceitar aqui do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, do jeito quem eu sou. Então, Deus, é isso aí, é o que tem para hoje. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver, irmãos, o que esse episódio do censo de Davi, e vamos ver nele as suas consequências, o que este episódio e as consequências do que vieram dele tem para nos ensinar sobre o que acabamos de dizer a respeito da nossa relação ou a nossa atitude pós-pecado. Este capítulo, irmãos, eu peço que você deixe aberto aí em 2 Samuel 24, é um capítulo intrigante para o leitor moderno, portanto, para nós, porque nós reconhecemos que discernir as ações de Deus sempre estará além da nossa compreensão. É difícil, muita coisa, obviamente, que Deus faz, nós simplesmente não compreendemos, está muito além da nossa capacidade de entendê-las. Mas aqui o escritor bíblico não explica por que o Senhor se indignou contra Israel. Olha aí no versículo 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O texto não explica a razão dessa ira divina, o texto não explica o que significa que o Senhor incitou a Davi contra Israel, sendo que, inclusive, no texto correlato, se você olhar na sua Bíblia aí, você vai ver bem abaixo do título editorial, o levantamento do censo, está aí um texto, que é 1 Crônicas, capítulo 21, de 1 a 6. Esse é o texto correlato, ou seja, 1 Crônicas, capítulo 21, de 1 a 6, também conta a mesma história. Ele vai falar desse mesmo momento, e você vai ver lá em outras palavras. Mas uma grande diferença, que causa inclusive muitas discussões, é que lá em 1 Crônicas 21, diz que Satanás foi quem incitou a Davi. Foi Satanás que incitou a Davi. Mas ao que parece, irmãos, para nós aqui, o que basta entendermos é que o escritor de Samuel está mais preocupado em enfatizar aqui o controle de Deus sobre todas as coisas. Porque, afinal de contas, é isto que de fato acontece. Se foi por voz, ou se foi por instrumentalidade de Satanás, ou de um anjo, ou mesmo de um homem, mesmo que Satanás ali prefigure algum tipo de inimigo de Israel, mas o que importa é sabermos que é Deus quem controla todas as coisas, e todos estão debaixo da autoridade e do mandato de Deus. Então, é isso que nos importa para nós hoje. Então, de qualquer forma, a reprovação de Deus contra esse censo é atestada quando, aqui no versículo 11, nós lemos que, ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta. Deus reagiu. Então, Deus atesta, naquele momento, que ele reprovou aquela atitude. Ao que tudo indica, o censo ordenado por Davi não tinha o propósito de coletar o imposto anual do templo, como determinava os costumes e as leis da época. Foi um censo militar. Isso fica muito claro, que Davi queria determinar, ou conhecer, ou estabelecer, ou anunciar, ou fazer conhecido o número ou o tamanho do seu exército. Isso fica muito claro lá no versículo 9. Diz assim, deu Joabe ao rei, depois que Joabe fez o recenseamento, deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá
eram 500 mil. O discurso de Joabe, no versículo 3, que você pode olhar aí, indica que a ordem de Davi foi motivada por orgulho, e por isso Joabe e os capitães foram até a presença do rei e foram contra o plano. No versículo 4 está dizendo assim: então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Realmente, irmãos, talvez a intenção do rei tinha sido engrandecer as suas próprias realizações, em vez de engrandecer o nome do Senhor. E isso fica mais ainda evidente no texto de 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 3, quando nós lemos: então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? E aí Joabe faz duas perguntas a Davi que deixam claras as intenções de Davi. Ele pergunta: por que requerer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Então Joabe está dizendo: olha, o que o senhor vai fazer é ruim, é mal, e vai trazer dano. Sobre quem? Sobre o povo. Isso não vai ser bom. E em 1 Crônicas também, lá no versículo 7, nós lemos: tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então perceba que a verdade é que, tendo o censo sido consumado, Deus demonstra a Davi, e Davi percebe que ele havia pecado. Isso nos faz perguntar: quando percebemos que pecamos, o que devemos fazer? E agora? O que Davi deveria fazer? E o texto vai nos mostrar estas atitudes de Davi, que certamente devem ser também as nossas atitudes diante do pecado. O que se requer do servo de Deus diante da tragédia do pecado? Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos entender que o servo de Deus, diante da tragédia do pecado, deve reconhecer o seu pecado. Versículo 10, que nós lemos: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. O texto diz: sentiu Davi bater-lhe o coração. Essa expressão tem outras traduções da Bíblia, e também, se você for pegar ela literalmente, até na nossa cultura, essa expressão, sentiu bater-lhe o coração, recebe vários nomes. Pode ser arrependimento. Davi se arrependeu de ter feito o que fez. Pode ser também aquela expressão consciência pesada. Davi ficou com a consciência pesada. Davi ficou com dor de consciência. Davi ficou com remorso. Não é assim quando a gente percebe que fez uma bobagem? A gente fica com... A gente sente arrependimento, a consciência pesa, dói, e a gente fica com remorso. O que fica evidente, meus irmãos, é que o rei realmente percebeu o pecado. E perceber o pecado, meus irmãos, não é uma tarefa tão fácil quanto parece. Nós nem sempre percebemos o pecado, ou pelo menos nem sempre percebemos todos os pecados. O salmista Davi vai escrever e dizer assim: Senhor,
perdoa-me os pecados que me são ocultos. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, perdoa até aquilo que eu não percebi que era mal. E nós somos assim. Nós somos tão maus, mas tão maus, que cometemos a maldade e nem percebemos que cometemos. Então, na prática, nós somos capazes de cometer erros graves e não nos percebermos, ou pelo menos não nos importarmos com as consequências dos nossos erros. Eu recentemente assisti um vídeo de uma reportagem que mostrava homens atirando a esmo para todo lado, e com armas bem potentes, em direção a uma comunidade, em direção a um bairro lá no Rio de Janeiro. E o título da reportagem, da publicação, chamava a atenção para o fato de que aqueles homens estavam atirando sem se importarem se alguma pessoa ia ficar ferida. Isso parece, não é só no Rio de Janeiro, não. Um dia eu estava passando aqui em Vitória da Conquista, ali subindo a Luiz Eduardo, no sentido bairro, e eu, de repente, passando de carro, deparei com um carro que estava parado, e um homem estava fora do carro com uma arma na mão. E quando eu passei, ele levantou a arma e atirou lá para o lado daquelas casas lá. Não é? Presbiteriano, eu sei que não acertou nenhum, porque se tivesse acertado a gente já teria sabido. Mas atirou, simplesmente atirou. Então o que acontece é que essas pessoas fazem isso e como que disse assim, não sei, a bala vai atingir alguém, as balas vão atingir alguém, não sei. Ou seja, pessoas que não se importam, não se dão conta ou não se importam com as consequências dos seus atos. Assim somos nós, muitas vezes, quando pecamos. É como se nós estivéssemos atirando, sem nos darmos conta ou sem nos importarmos se isso vai trazer malefícios para alguém ou não. Da mesma forma, o rei Davi, a princípio, não demonstrava nenhuma preocupação quanto às consequências do seu ato. No versículo 1, isso fica claro, nós recebemos essa informação de que o ato de Davi seria contra Israel. O versículo que nós lemos também de 1 Crônicas 21:13, Joabe diz, olha, a culpa vai cair sobre Israel. Mas Davi, até aquele momento, teve ouvidos moucos, surdos para entender, para perceber. Porém, porque perceber os pecados, irmãos, depois das consequências deles, é mais comum. A gente, e muitas vezes, percebemos que erramos depois que começam a aparecer as consequências do que nós fizemos. E aí a gente se toca por causa daquilo. Contudo, neste texto, Davi consegue perceber o pecado antes que os seus efeitos viessem. Se percebe que ele faz o recenseamento, ele é advertido, ele é alertado, mas ele não se importa. Mas depois que ele faz, talvez à noite, porque o versículo 11 vai falar que quando ele se levantou de manhã, quem sabe Davi tinha ido dormir depois daquele dia, e aí de noite ele começou a ficar reflexivo. Não é assim? Às vezes a gente, quando deita na cama, por isso que o salmista diz, consultai o travesseiro e sossegai. Consultar o travesseiro é esse momento de reflexão que a gente fica ali quando vai dormir. E muitos de nós temos o hábito de passar o dia a limpo, passar as nossas atitudes a limpo, ou nos lembrar das coisas que fizemos, das coisas que praticamos naquele dia. Então, talvez Davi estivesse ali naquele momento de reflexão acerca das coisas, e aí o texto diz que Davi sentiu uma palpitação. Tem uma versão que diz que Davi sentiu o coração descompassado. Ele teve uma taquicardia, acelerou os batimentos cardíacos, e Davi então começou a pensar, caramba, o que eu fiz?
que é que eu fiz? E aí ele sente isso, e nós sabemos, meus irmãos, que esse convencimento do pecado, essa compreensão do pecado, só é possível para nós na medida em que o Espírito Santo atua nos convencendo de que o que fizemos estava errado. Porque, como eu disse, muitas coisas que nós fazemos, nós não as consideramos pecado. E aí precisamos da ação do Espírito Santo de Deus, nos convencendo, como está lá em João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos que o Espírito Santo de Deus venha e nos ilumine, para que nós enxerguemos. O próprio Davi sabia muito bem disso. Se você voltar às páginas aí, lá no capítulo 22, no versículo 29 de 2 Samuel, você vai encontrar Davi dizendo assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz sobre as minhas trevas. Ele vai repetir essa mesma expressão lá no Salmo 18, 28. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Muitas vezes, os nossos atos são feitos nas trevas do nosso próprio coração. Cegos temporariamente por tantas coisas, pela vontade, por este coração desesperadamente corrupto, que nos engana, que nos atordoa, que fecha os nossos olhos para enxergarmos a seriedade do nosso ato. E aí, nós em trevas não conseguimos perceber. E só quando Deus, conforme Davi fala, derrama luz sobre as nossas trevas, é que nós conseguimos enxergar a realidade do nosso pecado. Então, o resultado de quem reconhece que pecou não pode ser outro, como não foi aqui em Davi. O texto diz que Davi, então, confessa o seu pecado e diz: muito pequei no que fiz, porém agora, Senhor, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu procedi muito loucamente. Ah, Deus, que loucura que eu cometi. Ah, Senhor, eu agora, olhando para o que eu fiz, não consigo me ver em sã consciência. Que loucura, Senhor, que eu fiz. Eu pequei, fiz o que é mal perante o Senhor. Me perdoa, Senhor. A atitude de Davi aqui, meus irmãos, nos ajuda a entender que reconhecer o pecado é só o primeiro passo. Reconhecer que errou é só o primeiro passo. Eu não posso dizer: ah, eu pequei, e daí? Ah, eu pequei, problema, é isso mesmo, fazer o quê? A carne é fraca, o espírito não está pronto ainda. Se bem que Jesus disse que o espírito está pronto. Mas a carne é fraca, fazer o quê? Não. Davi nos mostra que reconhecer o pecado é o primeiro passo. De nada adianta reconhecer que pecou e não declarar aquele contra o qual pecamos. E aquele aqui é Deus. Mas quantas vezes nós pecamos contra o nosso irmão, até reconhecemos que erramos, mas nunca nos dirigimos até ele para dizer: eu pequei contra você. Você nunca fez isso comigo. Ah, não pecou. Eu nunca pequei. Então, nunca nós vamos até ele. Quantas vezes, quantas pessoas que nós temos consciência de que erramos contra ela, mas nós não fomos lhe declarar o pedido de perdão. De que nada adianta reconhecer que pecou
e não declarar para aquele contra o qual pecamos. Essa é a verdade expressa lá em 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 10, quando o texto nos diz: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O texto está dizendo que a única alternativa daquele que reconhece que pecou é confessar os pecados, para que eles sejam perdoados e nos purificar de toda injustiça. O reconhecimento e a confissão de pecado é a porta pela qual nós temos que passar em direção a uma vida santificada. Você quer ser crente? Você quer ter uma vida santificada? Você tem que passar pela porta do reconhecimento e a confissão de pecado. 1 João capítulo 3, versículo 6 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando, não fica em estado de pecado o tempo todo. Todo aquele que vive pecando é porque nem o viu, nem o conheceu. Portanto, lembremos sempre de que, segundo as Escrituras, não devemos achar que somos obrigados a continuar na prática do pecado. Lá em Romanos 6, 14, Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. E no capítulo 8, 12 de Romanos, pois ele diz assim: pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Davi pediu perdão pelo pecado, e talvez nós também, para que cheguemos a esse nível de consciência de Davi, tenhamos que fazer a oração de Jó, lá no capítulo 13, no versículo 23, quando ele pergunta a Deus: quantas culpas tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Meus irmãos, diante da tragédia do pecado, nós precisamos reconhecer e pedir perdão, mas nós também precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, e esse é o nosso segundo ponto. O servo do Senhor deve dar ouvidos à palavra de Deus. O versículo 11 diz que, ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi. Quando nós pecamos, certamente a primeira voz que nós ouvimos não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus, mas é a voz do nosso próprio coração. Você já experimentou isso? O nosso coração começa dizendo que não foi nada demais, nós não fizemos nada demais. E parece que quanto mais o tempo passa, essa mentira do coração vai ganhando força, e nós vamos nos convencendo de que realmente não foi nada demais. Porque a primeira voz que ouvimos é do coração dizendo: que é isso? Por isso Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Porque o nosso coração vai nos isentar, vai dizer: que é isso? Bobagem, para com isso. Pare de sofrer, segue tua vida, vai embora. Mas a segunda voz que ouvimos também não é a voz de Deus. Talvez a segunda voz que ouvimos é a voz daqueles que querem nos consolar com o fato de que, olha, fica triste não, afinal de contas, você não é mais pecador do que os outros. Existem tantos outros que são pecadores como você, ou que cometeram até coisas piores. Para com isso, deixa quieto.
segue tua vida, porque isso aí é só mais um. Mas Davi, irmãos, ouve a voz de Deus através do profeta Gade, e nesse momento algumas verdades ficam evidentes para ele. A primeira verdade é que Deus viu o pecado. Quando tomamos consciência do pecado e pedimos perdão a Deus, nós precisamos lembrar que a palavra de Deus nos diz: Deus viu o pecado. Como nós cantávamos quando criança pequena no departamento infantil, os nossos professores, lembra, Douglas? Nossos professores quando nós éramos crianças, e que cantavam: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Então, Davi tem a certeza agora de que Deus viu, e por isso o seu coração fica mais ainda angustiado. A Bíblia fala sobre essa impossibilidade de esconder nossos erros de Deus. Alguns textos. O primeiro deles, Provérbios capítulo 15, versículo 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não há lugar que possamos nos esconder de Deus. Seja qual foi o nosso, ou qual seja o nosso pecado, Deus o está vendo. Hebreus capítulo 4, 13 diz assim: e não há criatura que seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Não há nada que possamos esconder de Deus, pois Ele vê e conhece todas as coisas. Então fica evidente que Davi entendeu essa verdade. Mas a segunda verdade que Davi vai entender da palavra de Deus é que Deus ouve a sua confissão. Este mesmo Davi escreve diversas vezes sobre esta condição de que o pecador tem de ser ouvido por Deus. Lá no Salmo 34, 17, ele diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. No Salmo 41, diz: pacientemente esperei no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Uma coisa é certa: quando reconhecemos o nosso pecado, quando nós nos confessamos diante de Deus, o Deus que viu o pecado é o mesmo Deus que ouve a confissão. É o mesmo Deus que ouve a confissão. Mas há uma terceira verdade nesse momento em que devemos dar ouvidos à palavra de Deus diante da realidade do pecado. E a terceira verdade é que, diante desta realidade do pecado, devemos nos lembrar que Deus faz justiça. O versículo 12 e o versículo 13, aqui de 2 Samuel 24, nos dizem: o profeta vai até Davi, e antes Deus fala para ele: vai até Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que tá faça. Aí o profeta vai, e aí faz Davi saber quais são as 3 coisas. Aí o Senhor fala: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja na tua terra, haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Meu irmão, minha irmã, você já pensou se Deus usasse esse mesmo método com a gente toda vez que a gente pecasse? Se depois que nós tomamos consciência do pecado,
Se depois que nós confessamos a Deus e dissemos, Deus, eu pequei, fiz loucura, Deus falasse, ok, mas agora é o seguinte, vem um anjo, vem alguém, e aí diz assim, olha, Deus está me dizendo que você tem 3 tipos de castigo para escolher. Escolhe o castigo que você quer. Você quer 3 meses sem internet? Você quer 4 anos sem emprego? Ou você quer 3 dias sem saúde? Mas o crente de hoje fala assim, meu Deus, sem internet não, Senhor. Tira a minha saúde, tira o meu emprego, mas não tira a internet, Pai. Não é dito. E aí, o texto então mostra que o Senhor faz justiça e mostra a sua justiça diante de Davi. Você percebe uma coisa, irmãos? Que mesmo Davi tendo confessado o seu pecado, o Senhor faz justiça a ele. Números capítulo 32, versículo 23, diz assim, porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não se esqueça, o teu pecado te alcança, o meu pecado me alcança. Ezequiel 18, 4 diz, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Justiça de Deus. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E Hebreus 10, 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e fogo furioso, prestes a consumir os adversários de Deus. O escritor aos Hebreus está dizendo que diante da consciência de pecado, nós só conseguimos enxergar o juízo de Deus. Deus não se deixa, ou não deixa, irmãos, Deus não deixa os pecados impunes. Sempre há consequências para aqueles que persistem na constância do pecado. E aí, nosso terceiro e último ponto aqui, que mostra qual deve ser a atitude do servo de Deus diante da tragédia do pecado. E o nosso terceiro ponto é: o servo do Senhor deve submeter-se à disciplina do Senhor. Versículo 14 nos diz que, então, disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor. Percebe que Davi não contesta a palavra de Deus? Mas Deus, olha, o senhor precisa entender que o que eu fiz porque... Não é assim que nós fazemos? A primeira coisa que, quando nós somos surpreendidos no pecado ou pela consciência de pecado, a primeira coisa que nós sacamos é a justificativa. Ah, Deus, o Senhor sabe, eu estava num momento ruim, eu estava passando por isso, ou eu fui levado a isso, ou eu fui pressionado a isso, o Senhor sabe que... E a gente quer sempre justificar, mas Davi não contesta a palavra. Ele diz, olha, estou em grande angústia. Ele está dizendo, eu não tenho o que dizer. Eu realmente pisei na bola. Eu realmente fiz o que era mal. O apóstolo Paulo, falando em defesa da justiça que procede de Deus em relação à desobediência dos judeus, lá em Romanos 3, 4 e 8, diz assim: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados.
Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? O que é que nós vamos dizer? Se o nosso pecado traz a nós a consciência da justiça de Deus. Porventura, diz Paulo, será Deus injusto em aplicar a sua ira? Davi diz, Deus, olha, Senhor, o que o Senhor fizer, está feito, porque eu não tenho como dizer que eu não fiz. É igual aquele negócio que eu falei outro dia, né? Uma coisa é confissão de pecado, outra coisa é admissão de pecado. Uma coisa é confissão de um erro, outra coisa é admitir um erro. Confissão, geralmente, é espontânea, como essa de Davi. É algo que vem de dentro para fora. Então, você percebe que errou e aí você se declara pecador. A admissão, geralmente, é o contrário, ela vem de fora para dentro. É quando alguém mostra para você que você pecou. No caso, por exemplo, do mesmo Davi, já naquela situação com Batseba. Davi não confessou o pecado ali. Ele admitiu mediante a denúncia do profeta Natã. Quando Natã disse, esse homem é o Senhor rei. Foi o Senhor que fez isso. E aí agora Davi fala assim, eita caramba. Então eu fiz. Ele admitiu. Mas, meus irmãos, às vezes nós não confessamos e esperamos ser expostos para apenas depois admitirmos. Mas Davi não contesta a palavra de Deus. Davi diz que não sente paz no pecado. Ele diz, eu estou em grande angústia. Nada angustia mais, irmãos, do que a certeza do erro, não é? Quando a gente erra, quando a gente peca, aquela coisa tira o nosso sono. Eu não vou contar de novo, não, aqui, o tempo que eu vivi no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu era aquele Pedrinho lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas quando eu era criança, quando eu quebrei a vidraça, vocês vão lembrar do vizinho lá. E enquanto eu não confessei aquilo ali, aquela coisa estava me consumindo. Não é o que o próprio Davi vai dizer quando ele fala lá no Salmo 32, versículo 3, lembra o que ele diz? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado, por mais prazeroso que possa parecer no momento da sua execução, se torna algo terrivelmente angustiante para a alma daquele que o pratica. Ele destrói a gente de dentro para fora, ele consome, a consciência é consumida, o coração é transtornado, a paz é roubada. Davi sente então este peso do pecado, mas Davi aceita a disciplina e ele diz, porém, caiamos nas mãos do Senhor. Davi compreendeu, irmãos, que o servo do Senhor deve confiar na misericórdia de Deus. Caiamos na mão do Senhor. E aí, por isso ele continua e diz, porque muitas são as suas misericórdias. Deus é misericordioso. Meus irmãos, sem essa misericórdia, como estaríamos nós aqui nessa noite? Se Deus não fosse misericordioso, será que nós teríamos condição de ter adentrado aquela porta para prestar culto a Ele? Mas misericórdia, irmãos, não é impunidade, não é desculpa. Em Números 14, 18, o texto diz, o Senhor é longânimo
e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração. Sabe o que significa visita a iniquidade? Ele está dizendo, meu querido, aprenda que todo pecado gera consequência. Vai ter consequência. E o que é interessante, porque o texto fala dessa consequência, e ele diz que 70 mil pessoas morreram por causa daquele pecado, o pecado de Davi. 70 mil pessoas. Poderíamos até dizer, acho que não dá para dizer isso porque a ira do Senhor estava sobre os israelitas. Mas 70 mil pessoas que não participaram ou que até não concordaram com Davi, mas que sofreram as consequências. E aí o texto diz, lá no versículo 16, que o Senhor estava destruindo e 70 mil homens morreram, e quando ele se preparou o anjo se preparou para destruir Jerusalém, para alcançar Jerusalém, ia morrer muito mais gente, o texto diz, o Senhor se arrependeu do mal e disse ao anjo que não fizesse a destruição. Claro que você entende que dizer que o Senhor se arrependeu não é o arrependimento igual ao de Davi com relação ao pecado. Quando você lê nas Escrituras e Deus se arrependeu, nada mais é do que está dizendo, Deus foi misericordioso e não fez aquilo que disse que ia fazer. Por causa da sua misericórdia, ele tira a mão. Meu querido irmão, todo pecado tem consequência, é verdade. E nós vamos e pagamos o preço dele, é verdade. Mas a misericórdia do Senhor faz com que o peso da mão do Senhor não nos esmague. Misericórdia não é autorização para continuar pecando. Em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como que o crente pode dizer, olha, eu vou pecar porque eu sei que Deus é misericordioso? Ele diz, de modo nenhum. Como que nós vamos viver para o pecado se nós morremos para ele em Cristo Jesus? As misericórdias do Senhor, como está lá em Lamentações 3, 21 e 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diante desse quadro todo, diante da angústia de ter que lembrar o pecado, diante da angústia da realidade do pecado mal cheiroso, podre, que está na nossa mente, no nosso coração, diante da certeza de que cometemos muitos e muitos desatinos na nossa vida, diante da certeza de que não merecemos a graça, a misericórdia, o favor de Deus e de que procedemos loucamente contra Deus, o que nos resta? Lembrarmos, trazer à memória que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, e grande é a fidelidade do Senhor. Meus queridos irmãos, em tempos de confissão vazia e insincera, precisamos resgatar a prática da autocrítica, da autoconfrontação, investigarmos para podermos perceber quais dos nossos atos têm sido pecado contra o Senhor. E uma vez tendo feito isso, buscarmos verdadeiro arrependimento, confessarmos ao Senhor
e assim esperarmos na sua graça. Eu te convido a curvar sua cabeça agora, fechar os seus olhos.